Vocês não vão achar o vídeo completo lá, não. Vou resolver esse exercício número 9, acho que é o único que falta da lista para máquinas de elevação de carga. Inclusive, é o único desse modelo que a força, né, o cabo de aço, ele sai de uma polia fixa e vai para o tambor. Então, por isso que eu separei para a gente fazer hoje. E depois, na sequência, eu quero falar um pouco de motor elétrico, mais focado para especificação. Nós não vamos aprofundar muito em funcionamento, cálculo, parâmetros mais avançados. Eu quero dar uma varredura superficial em várias questões do motor elétrico, que é o suficiente que o engenheiro mecânico precisa saber para entender o funcionamento, especificações e alguns parâmetros básicos, inclusive na hora de especificar o motor elétrico. Tá? Bom, esse exercício número 9, né, ele é interessante que quando eu fui selecionar, eu descobri que tinha um erro no enunciado, até corrigi já. Ele pede, né, para a máquina de elevação de carga representada pelo diagrama abaixo, né, para especificar o motor elétrico. Bom, e ele traz como especificação o seguinte: a carga a ser erguida é de 10 toneladas. A velocidade da carga é 0,06 metros por segundo. São mancais sem folga. O coeficiente de atrito é de 0,16 e o peso do tambor de 210 kgf, 210 quilos, peso próprio. E outras medidas foram fornecidas aqui no desenho. E dali a gente começa, então, a fazer os cálculos. E aquilo que eu falei com vocês, apesar de ser trabalhoso, né, é um cálculo longo, mas não é um cálculo complexo. E o roteiro é basicamente o mesmo. Quando a gente para chegar no motor elétrico, a gente tem que passar pelo redutor, etc. Então, o caminho que nós vamos percorrer é esse: sai da carga, sistema cadernal, tambor, redutor e motor. A gente vem calculando um por um. Então, vamos começar pelo sistema cadernal, né? Então, vamos colocar assim, ó, né? Primeiro passo, cálculo do cadernal. Cálculo do cadernal. Então, a primeira coisa que a gente calcula é a rigidez do cabo, né? Que a gente já viu que chama rigidez de órgãos flexíveis. Então, rigidez do cabo. A rigidez do cabo, aqui, né, cabo de 15 milímetros, a gente sempre vai considerar cabo de aço, quando não se diz nada. Então, no nosso caso, nós temos D igual a 15 milímetros, que foi fornecido ali no desenho. Para calcular, a gente tem que converter para centímetros, depois a gente volta para milímetros, tá? E aí, a formulazinha é essa daqui, ó, que epsilon, que é a rigidez do cabo, é igual a 0,12, vezes o diâmetro do cabo ao quadrado, mais diâmetro sobre 2. Né? Isso tudo em centímetros, vai ser 0,12, vezes D, 1,5, mais 1,5 sobre 2. Vamos ver quanto que vai dar essa rigidez aqui. Aqui faltou o quadrado. — 1,02 centímetros. Então, transformando aqui, nós temos que uma rigidez de 10,2 milímetros. Ok. Bom, quando a gente vem analisando as polias, né? Vamos fazer algumas análises aqui, que agora a gente vai para o sistema cadernal, então, né? Propriamente dito. Vamos falar assim, ó, polias roldanas, né? Que é a mesma coisa. Foi fornecido que o diâmetro da polia, né, tem um diâmetro de, deixa eu puxar o desenho aqui, 300 milímetros. Então, nós temos aqui, ó, diâmetro igual a 300 milímetros.
corrigir isso aqui. Então, um diâmetro de 300 milímetros, né, nós teremos um raio de 150. E o eixo da roldana, né, que também é chamado de munhão, ele tem um diâmetro de 50, se não me engano, deixa eu só confirmar, 50 milímetros, já deu para ver ali. E o raio, que nesse caso a gente representa pela letra grega Rho, é de 25 milímetros. Muito bem. Então, o próximo passo agora é a gente calcular aquela constante K, que é uma constante de compensação em função de atrito e da rigidez do cabo, né? Lembrando que K, então, ó, mancal sem folga. A gente já resolveu o exercício também de mancal com folga, né? Então, esse aqui é o mancal sem folga. Então, K vai ser igual ao raio mais a rigidez mais 1,27 vezes coeficiente de atrito vezes ρ. E dividido pela diferença de estudo aí. Então, vai ficar R menos epsilon menos 1,27 vezes μ vezes ρ. Então, isso daqui, ó, vai ser igual ao raio 150 mais 10,2, que é a rigidez, mais 1,27. Não vai caber tudo aqui não, então deixa eu já corrigir aqui, porque vai ficar mais fácil de eu preparar o material para enviar para vocês depois. Então vamos lá. K 150 mais 10,2 mais 1,27 vezes 0,16. Vamos ver de quanto que é o coeficiente de atrito, 0,16. Vezes ρ, que vale 25. Tudo isso dividido por 150 menos 10,2 menos 1,27 vezes 0,16 vezes 25. Então, vamos ver quanto que dá esse valor do K. ,23, vou arredondar para 1,23, dá 1,2268. Então, K igual a 1,23. Bom, agora o nosso objetivo é calcular força de acionamento do cadernal, né? Deixa eu escrever isso aqui então. Como que nós vamos calcular a força de acionamento do cadernal? Tem uma equaçãozinha. Ô, Marcos. Oi. Desculpa interromper, cara. Pode falar. Eu acho, quando eu entrei, eu acho que você estava falando do trabalho, né? Depois, foi isso mesmo? Foi. Depois eu posso te chamar lá no WhatsApp, lá você me explica como é que vai funcionar, porque eu tive que sair para uma ligação aqui, voltei só agora. Não tem problema não, pode chamar assim. Então, beleza. Tranquilo. Vamos lá, a força de acionamento do cadernal é o seguinte, né? Quando F, a força atua na polia fixa, é de um jeito. Se ela atua na polia móvel, é de outro jeito. Então, a gente pode observar o seguinte, ó. Aqui, olha, a gente podia até desenhar a força F aqui, ó. A força F é a força que está sendo aplicada nesse cabo, ó. Né? É aqui que está a força F. É onde o tambor está puxando o cabo. Então, aqui tem o valor da força F. E ela
a força F, então, ela está sendo aplicada sobre uma polia fixa, tá? Se fosse aqui embaixo, seria uma polia móvel. Então, observa que o tambor agora, ele está ficando embaixo, né? Nós temos aqui um tambor embaixo e o sistema cadernal está lá no alto. Olha, existem alguns exemplos de máquina que atuam dessa forma. Os próprios guindastes, ponte rolante, fica em cima, né? O guincho, o tambor. Os guindastes, o tambor fica embaixo. Outro dia um aluno citou um exemplo, né, que eu sempre uso também, o batistaca. O batistaca é uma máquina de elevação de carga e o tambor fica embaixo também. Então, é muito comum de acontecer isso, tá? Então, a força F atua na roldana fixa. Então, vamos colocar essa informação. F atua na polia fixa. Bom, o que isso implica? Né? Implica que a equação, então, para calcular o valor de F é essa daqui. Ó. F vai ser igual a K menos 1. Isso daqui, ó, dividido por K elevado a N menos 1. Nós vamos pegar tudo isso daqui e multiplicar por K elevado a N vezes o valor da carga. O que mudaria nessa equação se fosse na polia móvel? Que esse K aqui de baixo, do denominador, é K elevado a N mais 1, e aqui embaixo menos 1. Então, teria o mais 1 no índice do K aqui, né? É a única coisa que muda, tá? Bom, então o valor da força, né, F, vai ser igual a K, a gente acabou de calcular ali, 1,23, tá? Menos 1, isso daqui dividido por K, né, 1,23, elevado a N. Importante, né? Eu não falei aqui de quanto que vale o N. O N, vamos relembrar isso, né, antes de voltar nessa equação. O que corresponde o N? O N é o número total de polias ou roldanas, que é a mesma coisa, né? Bom, então vamos voltar ali no desenho e vamos contar quantas roldanas tem. Ó, tem 3 fixas e 2 móveis. Então, N equivale a 5. Então, nesse caso, N é igual a 5, tá? Bom, então voltando para a equação, ó, força vai ser igual a 1,23, que é o valor do K, menos 1, dividido por 1,23, elevado a 5, já escrevi errado aqui embaixo, é 1,23, elevado a 5, menos 1, isso tudo aqui nós vamos multiplicar por 1,23 elevado a 5, vezes a carga, que é de 10 toneladas. Vamos calcular a força, então, em quilos, né? A força é de 10.000 quilos. Então, 10.000 esse sisteminha tem uma birra comigo. 10.000 quilos. Vamos ver quanto que dá o valor de F.
O meu deu 3.518. 3.518. Vamos fazer aqui. 0,0099. Mesmo, deu um resultado, uma diferençazinha aí, Márcio, de arredondamento. Né? Se eu deu 3.518, eu vou fazer de... o N eu usei um número integral. Ah, então é por isso. Não arredondei, não. Então o seu resultado está mais certo que o meu. Me fala aí o seu, então. Porque o meu deu 3.567, eu arredondei ali, né? Então, 3.000... O meu também, Márcio. Quanto falou por último? Eu, Arson, deu igual o seu, 3.567. Ah, vamos usar esse. Ô, Márcio, é porque você usou o N com 1,2, integral. 68 e tal. Esse valor Isso, aqui, então, é o valor... 1,22, 68, 40, 851. Isso. Seu valor está mais correto, mas para ficar coerente com o nosso cálculo, eu vou usar esse número aqui, tá? Uhum. Mas o seu resultado aí é o resultado mais certo. Não, eu entendi. 3.567 QGF. Ok. Então, agora, a gente já tem o valor da força de acionamento do cadernal, tá? Bom, indo na sequência, o próximo passo seria a gente buscar calcular o rendimento do cadernal. Né? Como é que seria o rendimento? A gente pega a força teórica e vamos dividir pela força real. Né? O sistema cadernal seria interessante que quanto menor a força de acionamento, melhor. Né? Essa daqui é a força real. Ó. Vamos calcular a força teórica. Né? A força teórica é o seguinte, a força vai ser igual... Depois eu fazendo a conta tinha ficado aqui na tela. Uhum. Aí eu mudei as contas todas, coloquei 1,23, aí deu esse valor aí. Bateu, né? Acho que eu tinha usado o valor integral, tá certinho. Tá bom. Só que assim, a diferença é muito grande em quilos. Se você arredondar ou usar o valor real. Apesar que a gente sabe, a gente calcula tudo com um fator de segurança, que normalmente é de 3. Cara, você tocou num assunto interessante. Porque o seu resultado deu 3.518, não é isso que você falou? 3.518. E o valor que nós calculamos aqui com arredondamento, 3.567. Nós estamos falando aí de 50 quilos aproximadamente de diferença, né? Isso. E para dimensionamento de máquina, isso é irrelevante, devido a alguns aspectos. Um deles você mesmo já disse, que é a questão do fator de segurança. Tá? O segundo aspecto é porque esse é um negócio que eu vou pedir muita coerência, muito bom senso de vocês. A gente sabe que a gente estuda muita coisa na engenharia, mas na prática existe uma margem de erro muito maior. Por exemplo, né, se a gente analisar o nosso cálculo todo aqui, ó, ele tem pela teoria em si, ele já tem muita coisa que tem embutido erro. Tem embutido erro aqui dentro. Essa primeira equação é uma equação empírica. Então, ela não representa 100% o comportamento da rigidez do cabo. Tá bom? Como exemplo. Tá? Outro fator que é sujeito a muita margem de erro é o coeficiente de atrito, que também é tabelado, e tabela é feita em experimento, né? Empírico. Então, o fator de atrito ele pode ter uma variação, 0,16, mas poderia ser 0,15 ou 0,17, por exemplo. Ok? Agora, outro fator. Pensa no peso do tambor. Como é que seria determinar o peso de um tambor? Se eu invertesse para vocês e falasse assim, calcula o peso do tambor. Imagina uma empresa de caldeiraria que está montando, né, fabricando um tambor. Como é que o pessoal calcularia o peso antes, né? Você poderia pegar o seguinte, cara, é aço, 1020 é aço. Aço eu vou usar
uma massa específica de 7.750 kg por metro cúbico. Eu vou usar uma chapa aqui de tanto por tanto, vou curvar essa chapa, você calcula o volume do tambor, né, de material. No fim das contas, você acaba tendo uma margem de erro grande, né? Qual seria o jeito melhor? Você monta o tambor, põe na balança e pesa. Então, de fato, Márcio, existe uma diferença realmente aí nos arredondamentos, mas isso acaba sendo compensado lá no final pela tabela de fabricante. Eu estou querendo dizer o seguinte: nosso objetivo, por exemplo, suponhamos que a gente estivesse dimensionando um cabo de aço. Aí a gente faz um cálculo e acha um cabo de aço com diâmetro de 13,8. 13,8. Aí eu vou consultar a tabela do fabricante. Por exemplo, tem cabo de aço de 10, de 12 e de 15. Então a gente acaba escolhendo de 15, né? Com uma margem, né, bem maior aí que acaba compensando. Mas o ponto que eu quero deixar aí, com a provocação que o Márcio trouxe para a aula, que isso para projetos é muito comum, é que aqui realmente a gente está fazendo uma metodologia de cálculo que ela fundamentalmente ela é teórica. Ela é fundamentada em teoria. Quando a gente vai seguir normas, aí as normas técnicas elas são fundamentadas em aspectos mais práticos. É por isso que eu falei que a gente não vai trabalhar com projeto de ponte rolante, porque tem norma específica para isso. Nós vamos calcular alguns parâmetros. Mas, enfim, resumindo, né, toda essa análise que eu estou fazendo com vocês é o seguinte: existe sim uma diferença daquilo que a gente estuda na teoria quando a gente vai para a prática, porque tem algumas variáveis que não, assim, alguns parâmetros que não são 100% exatos, constantes, eles são variáveis. Como exemplo que eu citei com vocês aqui, olha, peso específico de material, coeficiente de atrito, que é uma interface entre dois tipos de materiais. Então, se a gente fala que eu estou usando, por exemplo, com um fator de atrito de 0,18, eu estou considerando que eu estou usando aço com ferro fundido, por exemplo. Mas qual que é a composição do aço? Qual que é a rugosidade do ferro fundido? Na interface dos dois, tudo isso altera o fator de atrito, então tem uma variaçãozinha. Ô Márcio, ficou claro a mensagem assim, que eu estou querendo deixar dentro do que você trouxe de provocação? Não, ficou tranquilo. Mas é isso mesmo, quando a gente vai... Sabe o que eu acho interessante, né? Eu nunca trabalhei como projetista de máquinas, mas já convivi muito com pessoas, né, em ambiente de trabalho que são projetistas. Então, olha que interessante, né? Até 2019, eu saí da Vale em junho e julho de 2019. É isso mesmo. E eu morava em Belo Horizonte, né, com mais 2 colegas que são projetistas. Inclusive, um deles é ex-aluno nosso, até foi aluno meu no curso de Engenharia Mecânica aqui na Faculdade Pitágoras. A gente acabou se encontrando lá na Vale. E a gente dividiu um apartamento com mais outro rapaz de Divinópolis, né? E a gente conversava muito sobre a rotina de trabalho deles. À noite a gente ficava conversando. Eles me contando que tem, sim, alguns projetos que eles acabam usando alguns cálculos que são vistos dentro do curso de engenharia, mas a rotina deles é seguir norma e seguir tabela de fabricante. Então chega um ponto, por exemplo, que o cara, assim, o próprio projetista sabe que uma carga aí de 10 toneladas, eu vou usar um cabo de aço de 15 milímetros, já vai ser suficiente. Então o cara já nem faz cálculo, ele vai direto para a tabela. Ele vai para a tabela do fabricante e sabe, o cabo de 15 milímetros dá até tantas toneladas. Então, quer dizer, assim, tem muita coisa que já é direcionada em termos de norma, que foge um pouco da fundamentação teórica. Mas por que a fundamentação teórica é importante? Quando a gente olha para uma máquina dessa, por exemplo, todo esse cálculo que a gente faz serve para entender o seguinte: olha, tem 10 toneladas. Se eu passar de 10 para 20 toneladas, o que vai acontecer com o motor elétrico? Por exemplo, a gente vai precisar de um motor elétrico com mais torque e mais potência para erguer 10 toneladas a uma velocidade de 0,16, 0,06 metros por segundo. E se a gente falar também o seguinte: agora eu preciso de erguer 10 toneladas a uma velocidade de 0,12 metros por segundo. Vou dobrar a velocidade de içamento da carga.
O que vai acontecer com o motor elétrico? É só eu mexer em rotação? Por exemplo, às vezes eu não preciso nem mexer no motor, é só mexer no redutor? Não, você vai precisar de mexer no motor. Considerando que torque é potência versus velocidade, a gente vai precisar de um motor elétrico ou de maior potência ou de maior torque para conseguir fazer o içamento da carga a uma velocidade maior. Então, essa disciplina tem esse propósito, da gente entender a correlação entre esses parâmetros em aspectos de projeto de máquina. Se a gente analisar friamente, a gente aprendeu a fazer projeto de embreagem e de freio? Não. A gente entendeu como é que os parâmetros das embreagens funcionam. Então, por exemplo, se eu precisar transmitir mais torque com a embreagem de disco, uma embreagem de atrito, a gente vai precisar de aumentar o diâmetro da embreagem, os diâmetros interno e externo. Porque quanto maior o torque, maior os diâmetros. E a gente viu que tem uma relação ali que é exponencial. Tá? Da mesma forma, né? Se eu preciso de transmitir um torque mais alto, eu preciso de uma força axial mais alta. Então, a gente começou a entender esses parâmetros. Bom, então, vamos lá, força teórica. A força teórica, né, é o seguinte, F igual a carga dividido por 2 vezes N. N aqui, nesse caso, é o número de polias móveis. Bom, então vamos lá, o número de polias móveis. Se não me engano, a nossa máquina tem 2 polias móveis. Exatamente, uma, 2. Então, vamos jogar lá e vamos calcular de quanto que seria o valor da força. F teria que ser de 10.000 dividido por 2 vezes 2. Então, nós estamos falando de 10.000 dividido por 4. Nós vamos ter, eu vou chamar aqui de FT, né, para diferenciar FT. Nós teríamos aqui uma força teórica de 10 dividido por 4, 2.500 quilos. Na teoria, a gente precisaria de fazer uma força de 2.500 quilos para elevar aquela carga. Só que na prática, considerando a rigidez do cabo e o atrito dos mancais, 3.567 quilos, porque existe ali um momento de frenagem desses componentes internos. Esse é o discurso que eu estava tendo com vocês até agora. A gente entendeu que na teoria é uma coisa, na prática a força, ela, por exemplo, se a gente medir, uma forma de medir a força, né, colocar uma célula de carga ali, vai dar 3.518? Provavelmente não, se der foi na sorte, mas vai dar algo próximo de 3.500 quilos. Essa é a questão. Eu brinco que, qual que é a diferença do físico para o engenheiro? O físico vai querer calcular o valor exato de qualquer jeito. Ele quer saber, ele quer calcular e depois medir e achar com precisão de 0,1. O engenheiro não precisa ser da precisão de 0,1. Ele sabe que vai ter que ter um valor próximo daquele valor calculado, né? 3.567, 3.518, talvez 3.540, algo por aí. Bom, então vamos lá. Ó. Rendimento do cadernal. Se o Marcos Amarante estivesse calculando isso daqui, por exemplo, achasse 3.518 e medisse 3.400, ele ia ficar 2 anos sem dormir enquanto não achasse ali uma forma de calcular o valor exato. Que é a questão do físico. Rendimento. Não é? É o jeito dele, né? E ele, eu te garanto que ele acharia uma forma realmente de calcular o valor exato. Rendimento do cadernal. O rendimento do cadernal, gente, é a força teórica dividido pela força real. Então, vamos ver quanto que dá o rendimento do cadernal aqui. 2.500 quilos. Dividido... 70%. Deu 70 certinho? Foi. 0,786,9077.
Vou arredondar para 0,71, então. É isso, Márcio? 0,708, né? Não, 0,7008. Ah, então é 0,7 mesmo. 0,7. A gente expressa em percentual só a título de curiosidade, porque o percentual aqui não entra na conta, né? A gente vai calcular realmente com o número decimal, 0,7. Tá? Olha, beleza. Nós vamos precisar desse rendimento lá na frente. Quando a gente for calcular o rendimento total da máquina, nós vamos precisar do rendimento do cadernal. Vamos deixar aí por enquanto. Vamos calcular agora a velocidade de acionamento do cabo. Velocidade de recolhimento do cabo, né? Também pode ser chamado dessa forma. Eu vou chamar aqui de velocidade do cabo, tá? Deixa eu grifar isso aqui, que daqui a pouco fica mais fácil de eu achar quando eu vier buscar esse valor aqui. Deixa eu só marcar aqui. Muito bem, então está ali o rendimento cadernal. Bom, velocidade do cabo, nós temos uma situação que é o seguinte. A velocidade também depende se a força atua na rodana fixa ou na rodana móvel. Se F atua na rodana fixa... O reclamante sempre trabalhou em entidade de saúde, fazendo jus do respectivo adicional, porque jamais separa. Nós vamos ter que... A equação vai ser essa daqui, ó. Tá bom. Porque aí, nesse caso aí, ele está fazendo força na fixa, né? Está fazendo força na fixa. Então, a equação será essa daqui, ó. F, VF, vai ser igual a número total de polias vezes a velocidade de acionamento da carga. Né? É dessa forma aí. Então, vamos lá. Vamos calcular aqui a velocidade de acionamento do cabo, né? Que é onde está a tua força, né? Vai ser 5 vezes 0,06 metros por segundo. Então, nós temos que a velocidade de recolhimento do cabo será de 0,3 metros por segundo. Vamos deixar aqui que daqui a pouco nós vamos precisar desse parâmetro também. Né? Calcular a rotação do tambor, a gente usa esse parâmetro aí, tá? Então, muito bem. Vamos lá, vamos prosseguir. A gente pode também já calcular... Deixa eu só colocar um lembrete aqui, né, gente? Ó. Só lembrando que é o mesmo critério lá em cima, ó, que esse N aqui agora vale 5, que é o número total de polias, tá? Total de rodanas. N igual a 5. A potência de saída da máquina. Bom, potência de saída também é chamada de potência de levitação. Né? E é o seguinte, ó, potência de saída é igual o valor da carga vezes a velocidade da carga dividido por 75. Então, o NS vai ser igual a carga vale 10.000 vezes a velocidade da carga, 0,06, dividido por 75. O resultado que sair aqui, ó, já vai sair em CV. Então, vamos lá, NS, potência de saída. 8 CV. 8 CV? 8 cavalos. Ok, essa é a potência requerida pela carga, né, na saída da máquina. Daqui a gente vai precisar dessa potência também para chegar lá na potência do motor, tá? A potência do motor, ela vai ser próxima desse valor, mas ela vai ser um pouco maior, porque tem um rendimento. O rendimento total da máquina, ele deve dar algo em torno de 0,7, 0,60, alguma coisa. Então, podemos dizer que a potência total do motor, eu vou chutar aqui algo de 12 cavalos para cima, tá? Vamos ver quanto que vai dar lá no final. Bom, ok.
Dessa forma aqui, a gente calculou tudo referente ao tambor. Agora, eu acho que vai dar 3,6 a potência do motor. Você acha, Márcio? Já calculou aí, né? Mais ou menos. Julgando 0,7. Vamos ver quanto que vai dar. Bom, a gente calculou, então... Deixa eu te perguntar um negócio interessante aqui. Não tem motor de 13,5. Eu nunca vi. Não. Eu acho, se não me engano, é motor de 10, 12,5 e 15 cavalos. Só que eu deu 3,5, um de 12,5 com todos os parâmetros, ele atende. E o preço dele com relação ao de 15 é muito diferente. Aí a gente vai analisar, como você falou, a questão do bom senso. É com relação ao tipo de atividade, o tipo de operador e as condições no qual ele vai aplicar para poder fazer essa escolha? A gente poderia ter uma opção que é o seguinte, sabe? A gente teria que cotar, né? O motor ele tem um parâmetro que chama fator de serviço, que é o tanto de sobrecarga que você pode aplicar no motor. Então, um motor de 12 pontos, suponhamos que a nossa potência dá 13,5. Se eu pegar um motor de 12,5 com um fator de serviço de 1,25, ele me daria 15,62. Então, por exemplo, se eu pegar 13,5 e dividir por 12,5, o motor ele operaria com um fator de serviço de 1,08. Ele teria uma folga aí no fator de serviço de 0,25 ainda. Entendeu? Tem uma jogadinha assim. Se fosse para eu escolher, eu pegaria um motor de potência superior por uma questão de confiabilidade de máquina. Porque se você trabalhar o motor muito em cima, muito alinhado, né? Qualquer sobrecarga que der na máquina pode queimar o motor e aí a máquina para de funcionar. Entendeu? Então... Pois é, ainda mais com os operadores que a gente tem por aí. Com certeza. Fala assim, não, é só hoje, só um pouquinho, vai passar, não vai fazer mal, não. Aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Essa aqui é uma tabela da série W22 da WEG, motor da WEG. Aqui mostra, ó, potência em CV, então tem 10 cavalos, 12,5 e 15. Então, por exemplo, o caso que a gente falou aqui agora. E aqui mostra a quantidade de polos do motor. 2, 4, 6 e 8. Então, o motor de 8 polos, ele dá uma rotação de... 900 RPMs. Aqui 3.600, que é o máximo, e 900 RPM, que é o mínimo. Então, o motor de 12,5 cavalos, tá vendo mais que eu estava falando? E aqui ele traz a rotação, o número de polos do motor. E aqui tem várias outras tabelas aqui, né, que o objetivo, eu vou passar esse catálogo para vocês vão ter que chegar no motor para mim. Aí tem torque, ele vai trazer tabela de torque, tabela de rotação, tabela de potência. Esse é um catálogo da WEG. Baixei esse catálogo tem uns 2 anos aproximadamente. Traz até especificação de rolamento, né? Tampa traseira, dianteira, montagem, tipo de carcaça. Eu pretendo falar um pouco disso hoje com vocês. Tá? Tá aí, ó. Aqui que interessante, essa tabela está completa. Potência do motor em HP. Aí traz o tipo de carcaça, conjugado nominal. Observe o seguinte, ó, que são parâmetros que a gente tem. Ó. Conjugado nominal em kgf vezes metro. A gente calcula aqui em kgf vezes milímetro. Né? Então, se eu fosse multiplicar isso aqui por milímetro, esse motor seria de 6.270 kgf vezes milímetro. Ok? A gente poderia até fazer um exemplo. A gente calcula o motor desse exercício e vem para a tabela da WEG e vamos ver, vamos comparar aqui, ver o que a gente acha. Então, esse aqui é o conjugado nominal. Aí ele traz conjugado máximo, conjugado de partida. Eu vou explicar tudo isso para vocês daqui a pouco. Esses outros parâmetros aqui para nós, ó, o fator de serviço que eu falei, tá vendo? 1,25 e tem de 1,15.
Então, esse motor aqui, por exemplo, é um fator de serviço de 1,25. A rotação dele, né, 1.165 RPMs. Aí o rendimento, fator de potência, corrente nominal, esses são parâmetros elétricos. Tá? Então, tem as tabelinhas aí para a gente seguir. Ó. Tá? Cada tabela para o motor, esse motor aqui é motor de 6 polos, aí tem tabela do motor de 4 polos, 2 polos. Daqui a pouco a gente volta nela. Entendido? Vamos voltar para o exercício, então. Bom, gente, o próximo passo, então, é para a gente fazer os cálculos referentes ao tambor. Cálculo do tambor. Tá? Bom, e o cálculo do tambor, primeiro passo nosso é calcular o momento do tambor. Então, o momento do tambor é igual o valor da força, que multiplica o raio do tambor, mais a rigidez do cabo. Né? O valor da força a gente achou agora há pouco, 3.567. Se não me engano, vou até voltar no exercício aqui no hoje agora, que vai ficar mais fácil. Ó, o raio é de 150, né? Deu o diâmetro de 300, então o raio é 150. Mais a rigidez do cabo, se não me engano, foi 10,2. 10,2, isso daí. Bom, então o momento do tambor, que também é chamado de conjugado, teve uma aula que um colega aí perguntou, né, se conjugado e momento era a mesma coisa, e na tabela do fabricante ali a gente viu isso. Ó, 3.567, 150, 10,2. 571.000 433 kgf vezes milímetro, tá bom? Ok, a gente calculou então o momento do tambor, tá? Esse momento do tambor, gente, como tem o redutor, né? O redutor, ele vai... A compensação que o redutor faz é essa, ele reduz a velocidade e ganha força, torque. Então, quando a gente faz o inverso, a entrada do redutor, a gente vai ter uma rotação maior com um torque menor. Bom, mas nós vamos chegar lá. Momento de frenagem, que é o próximo parâmetro aí do tambor. Vamos calcular. Então, o momento de frenagem, ele é igual a MF, é igual a 1,27 vezes coeficiente de atrito, vezes o raio do tambor. Espera aí, gente, eu acho que eu cometi um erro aqui. Acho que eu peguei o diâmetro da polia como sendo o diâmetro do tambor. Ah, tá aqui, ó. O diâmetro do tambor é 400, tá vendo? E o diâmetro do eixo corresponde a 50, tá vendo? Aquele cálculo que eu fiz ali tá errado, nós precisamos corrigir. Então aqui, ó, tá errado. Isso aqui vale 200. Deixa eu refazer a conta aqui rapidinho. 3.567. $749, 783. 783. Isso. Deixa eu só colocar um lembrete.
né, para quando vocês receberem material lá, ó, deixa eu fazer um detalhe aqui simples. Vamos colocar aqui, ó, tambor. Diâmetro do tambor era de 400, é de 400. Então, nós temos que o raio dele vai ser de 200. Né? O eixo do tambor, ele tem um diâmetro de 50, deixa eu só confirmar aqui de novo, se é 50, é isso, 50. Então, o rho do tambor, que é o raio do eixo, será de 25. Isso faz diferença daqui para frente. Muito bem. Então, agora sim, vamos continuar. Então, a gente estava ali já prestes a calcular o rendimento do tambor, ou desculpa, o momento de frenagem do tambor, né? É 1,27 vezes coeficiente de atrito, vezes o raio do eixo do tambor, que multiplica a força que a gente... Então, isso vai ser igual a 1,27 vezes 0,16 vezes 25, aí vezes a força 3.567. Opa, escrevi errado aqui. 3.567. Mais o peso próprio do tambor. Deixa eu resgatar aqui. Peso próprio do tambor. 210 quilos, está aqui embaixo. Então, mais 210. Bom, o momento de frenagem será igual a... R$19.187 kgf vezes milímetros. Muito bem, olha, nós já temos o momento do tambor. Alguém chamou? Bom, vamos lá então. Nós já temos o momento do tambor e o momento de frenagem. O momento do tambor também é chamado de momento torsor, né? Agora a gente consegue calcular o rendimento do tambor. Né? O rendimento do tambor, a gente vai dividir o momento do tambor pelo momento útil. Desculpa, o momento do tambor pelo momento total. Né? Ou seja, o momento útil é o momento torsor, né, de movimento que o tambor gera. E o momento total é a soma do momento de frenagem mais o momento torsor. Então, vamos calcular aqui, ó, o rendimento do tambor. Então, aqui ocorre uma perda de energia também. Ó, o rendimento do tambor, então, é igual o momento útil, que é o momento do tambor, dividido pelo momento do tambor, mais o momento de frenagem. Tá? Nós temos um valor, então, aqui do momento do tambor, que a gente já calculou aqui em cima, 749.783, dividido por 749.783, mais 19.187. (0,975) é o rendimento do tambor.
Ok. A gente também já pode calcular a rotação do tambor. E a rotação do tambor é o seguinte, ó. NTB, né, N minúsculo, é igual a velocidade de recolhimento do cabo, VC, que aqui a gente chamou de VF, mas seria VC, velocidade do cabo, vezes 60, dividido por π, vezes o diâmetro do tambor. Então, a velocidade de acionamento foi 5 vezes a velocidade da carga, deu 0,3, né? Bom, deixa eu só confirmar, porque senão a gente faz as contas erradas aqui, depois tem que voltar refazendo tudo. Ó, 0,3, isso mesmo, 0,3. Então, 0,3 vezes 60 dividido por π, vezes o diâmetro do tambor, que é de 0,4. Então, vamos lá, ó. Rotação do tambor. (14,24, 14,32 RPMs. E nós vamos precisar dessa informação também. Vamos deixar reservado aqui, porque através dela nós vamos chegar na rotação do motor. Ô, Marco Túlio. Pode falar. Tem como levantar um pouco para me tirar uma foto na parte de cima? Assim, tá bom? Tá. Aí, pronto, valeu. Oi, pode falar. Deixa eu perguntar um negócio. Essa conta lá em cima que você fez lá do momento de frenagem, eu tô fazendo de todo jeito aqui, não tô achando 19,187 não. Eu refaço aqui também. Aqui, ó, não é 1,27 menos 0,16 vezes 25, não é isso? Não, é vezes, é 1,27 vezes. Ah, meu amigo, então é por isso. O meu tá dando 15. É por isso, é 1,27 vezes. 19 mesmo. Achou? Achei. É só o sinalzinho que tá parecendo menos. Isso, tá bom. Às vezes do jeito que parece que dá, né? Coloca aqui dá menos, mas é vezes. Gente, deixa eu só confirmar o diâmetro do tambor, é 400, ok. Isso mesmo, tá certo. 0,4. Muito bem. Então já temos aqui a rotação do tambor. Agora, a gente já calculou todos os parâmetros do tambor, né? A gente pode vir para o motor elétrico, né? Número 3, ó, o terceiro passo, então, cálculo do motor. Né? Cálculo do motor elétrico. Ok. Bom, gente, o motor elétrico, né, conforme eu falei com vocês agora há pouco, é até bom que nós vamos arrematar o exercício pegando isso como exemplo. Nós vamos calcular aqui todos os parâmetros, do jeito que a gente aprendeu na disciplina. Depois a gente vai na tabela do fabricante e vamos ver o que a gente acha de motor compatível para ser selecionado para essa máquina, tá? E na sequência eu já emendo falando de motor elétrico. Então, primeiro passo, a gente poderia calcular da máquina o rendimento total, que nós vamos precisar dele. Né? Então, o rendimento total da máquina. Bom, o rendimento total é só a gente multiplicar todos os rendimentos que a gente calculou até agora, ou seja, o rendimento total vai ser igual. O rendimento do redutor, ele é dado, ele é fornecido, né, no enunciado, vezes o rendimento do cadernal, vezes o rendimento do tambor. Ou seja, o rendimento do redutor foi dado no enunciado, que é de 0,85. Está aqui, 0,85.
O rendimento do cadernal foi 0,7. Não é isso? Confere aí, por favor. E o rendimento do tambor, 0,975. Vamos ver quanto que dá esse rendimento total. Zero vírgula 58. Deu um rendimento baixo, né? Aqui o rendimento do cadernal está baixo. Então, 0,58. Ok, então agora o que a gente pode ver? Né? A gente pode calcular a potência do motor. Né? Sendo que a potência, que também nós vamos chamar de potência de entrada da máquina, vai ser igual à potência de saída dividido pelo rendimento total. A gente já calculou a potência de saída de 8 cavalos, dividido por 0,58, e vamos ver se eu acertei, se eu cheguei, o tanto que eu cheguei perto ou distante do chute que eu dei lá no início, né? 8 dividido por 0,58, 13,79, chegou perto. Eu falei que daria acima de 12, 13,79 cavalos. Admite que é melhor. Passou longe, né, mas... Eu fui na pinta. Você falou 13,79, mas... rapaz, você tá danadinho, hein? Falar com o seu negócio. Tá vendo? Tem que fazer a prova, nem pra me dar o total aí. Não, a sua prova vai ter que ser diferenciada, vai ter que ser um pouquinho mais difícil, né? Já que você tá acertando os valores assim. O que é que nós estamos estudando mesmo? Ok, gente, aí, ó, mérito pro Márcio. Márcio, depois eu vou te pagar um café quando a gente encontrar, porque você acertou aí na mosca o valor do motor, viu? A potência do motor, né? 13,79 cavalos. Bom, próximo passo, a rotação do motor. Né? São 3 parâmetros que a gente precisa de achar. Potência, rotação e torque. Então, a rotação do motor, ó, vamos chamar de Nm, vai ser igual à rotação do tambor, que a gente já calculou, está até ali em cima, vezes o fator de redução do redutor. Ó, a rotação do tambor... Oi. Deixa eu te interromper de novo, desculpa. Vou falar. Aqui, você vai postar isso também lá no Drive, né? Vou, com certeza. Pra gente salvar. Depois, eu tentando abaixar a tela aqui, depois vai lá naquela conta lá em cima lá do rendimento, onde é que eu te perguntei se era menos ou se era vezes, e só corrige lá, porque na hora que eu baixar, eu achar que é menos, na hora de fazer o trabalho dá pra errar, né? Vou fazer isso agora. Um sinalzinho erra tudo. Aqui, né? Nesse ponto aqui você ficou na dúvida, né? Tá vendo? Tá parecendo menos aí, ó. Vou fazer assim. Ok? Agora sim. Valeu, obrigado. Nada. Muito bem. Então, deu uma travadinha aqui. Ok. Então, a rotação do tambor 14,32, vamos só buscar o valor do fator de redução do redutor. O I vale 50, ele reduz a rotação em 50 vezes, né? Então, 14,32 vezes 50. Ou seja, a rotação do motor será de... Vamos lá, Nm... 716 RPMs. Tá aí. Achamos a rotação do motor. O
o último parâmetro que falta é o torque, né? Conjugado. Então, eu vou até chamar pelo nome que nós vamos consultar lá no catálogo do fabricante. Ó. Conjugado. Mas, o que é o conjugado? Conjugado é momento e também é torque. Tudo isso é a mesma coisa, tudo é sinônimo. Né? Então, o conjugado, que nós vamos chamar de MT, momento torsor, né? 716.200, que é a constante. Essa constante vai converter a potência de entrada que a gente entra em cavalos, CV, e a rotação que a gente entra em RPM, vai sair o momento torsor em KGF vezes milímetros. Então, vai ser aqui, ó, 716.200 vezes 13,79 cavalos, dividido por 716 RPMs. Então, o momento torsor, vamos ver quanto que vai dar. Ó, 13.793. 13.793,85. É, o meu deu 9 aqui, eu vou arredondar para 9. Isso aí. KGF. Deu 808.519. Uhum. Perfeito, Márcio. Depois desse 9 aí no final, esse 0,9 aí também vai fazer diferença pouca pelo seguinte, eu vou explicar para vocês. Bom, esse aqui é o valor, né? Vamos converter isso para KGF por metro. Porque a gente viu que o fabricante nosso lá, da VEG, ele dá o conjugado em KGF vezes metro. Ou seja, eu tenho que pegar isso aí e dividir por 1.000. Né? Se a gente dividir isso por 1.000, vai dar 13,79 KGF vezes metro. E quando a gente for na tabela do fabricante daqui a pouco, nós vamos consultar esse parâmetro. Tá? Exatamente isso. Ok, gente? Alguma dúvida até agora? Vamos fazer um intervalo? A gente volta daqui meia hora, então às 20h50, porque aí eu já vou abrir o catálogo do motor elétrico, a gente vai ver qual motor que se aproxima das nossas características. Às vezes acontece de não achar um motor que encaixe em todas. Por exemplo, achar um motor com potência próxima de 13,8 cavalos, ou vamos considerar 15 cavalos, com essa rotação próxima e com esse torque próximo, às vezes é difícil. Às vezes eu vou ter que, devido ao torque, né, o torque do motor, gente, nunca pode ser abaixo disso. Rotação a gente pode escolher abaixo, por causa do redutor. A potência também não podemos ser abaixo, né? Então, a gente vai ter que ir equilibrando esses parâmetros na hora de escolher na tabela lá, tá? Mas a gente volta daqui a pouco e faz isso depois do intervalo, tá bom? Até daqui a pouco, então.